É isso aí, nação, e a imprensa esportiva tá falando do Flamengo, hein? Mengão é destaque nos principais jornais esportivos depois de ter massacrado o Vasco por 6-1. Vamos analisar nesse momento. Chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, meu Mengão React, aqui todos os dias. Trazemos as notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Nivaldo Prieto, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Uma rodada no Campeonato Brasileiro neste final de semana e o time do Flamengo aplicou uma goleada histórica para cima do Vasco da Gama, tem a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então esse foi o grande destaque do final de semana, o jogo do Maracanã, né? A alegria do torcedor rubro-negro, que viu o Gabigol também voltar para o time e ainda deixar a marca dele, marcando, assim como o Pedro também botou lá dentro, assim como o Arrascaeta, na minha opinião, quero saber de vocês também, mas voltou a mostrar aquele Arrascaeta que a gente já conhece, que chega na frente do gol com uma tremenda frieza para fazer o gol e com passes desconcertantes, né? Ainda não naquele ritmo, naquele estágio que ele já se apresentou, mas já melhorou bastante com relação ao último jogo, por exemplo, da Libertadores da América, ou pelo menos das últimas partidas. A equipe do Bahia é uma grata surpresa, eu não sei se você concorda que é surpresa, mas é um time que se enfia ali entre os melhores do Campeonato Brasileiro e só não é o líder hoje por conta da goleada do Flamengo, porque estava ali na primeira posição. O time do Botafogo com a vitória diante do Corinthians segue fazendo um bom campeonato, o Fogão, e o Corinthians na zona de rebaixamento. Jogada trabalhada. Então, assim, o Tite ele foi muito cobrado, acho até com razão, o Flamengo não vinha apresentando um bom futebol, né? Um time muito previsível, muito engessado com bola, mas ele conseguiu encontrar a solução, ele conseguiu encontrar a melhor engrenagem possível. O Flamengo ontem produziu e amassou o Vasco, encaixando pressão na série de bola, não pisando no freio. Ontem, o torcedor do Flamengo, que gosta muito desse DNA ofensivo, se sentiu representado, né? Foi uma festa rubro-negra. Por quê? Aplicou um 6-1, que era para ter sido mais. Das 30 finalizações, 18 foram no gol do Léo Jardim, que teve que trabalhar demais. E aí você tem gol do Gabigol, você tem gol do Bruno Henrique, você tem gol e grande atuação do Arrascaeta, Cebolinha deitando gol e rolando, gol do Pedro, ou seja, os símbolos dessa era vitoriosa do Flamengo fazendo gols, né? Uma grande atuação, a melhor apresentação do Flamengo 2024, assim, disparada. E tem gente que adiantou mudar de técnico pro Vasco. Ah, Bel, você sou chato sim com esse assunto, porque esse assunto me incomoda. Muitas vezes, na minha opinião, a maioria das vezes no futebol brasileiro, o problema não é o técnico. Você tem que manter o técnico e resolver os problemas para esse técnico. O problema do Vasco está muito além do técnico. O Ramon Dias fez um trabalho excelente no ano passado, salvou o Vasco, que tinha tudo para cair pelo péssimo primeiro turno que fez. O time começou mal, levou 4 do Criciúma. Então, vamos resolver o problema do time. Tá faltando jogador, tá faltando elenco, diretoria uma bagunça. Não, troca o técnico e vai resolver tudo. Agora estão felizes. Vitória é a mesma coisa, Vitória da Bahia. O problema não é o que saiu e também não é o que entrou. Embora eu tenha ficado um pouco assustado na coletiva que o Pacheco deu antes do jogo, nem foi coletiva, foi para a TV Vasco, que ele fala, não, vai ganhar esse jogo quem tiver maior controle. Mas será que ele está pensando em ter controle contra esse time do Flamengo? E me pareceu um pouco peixe fora d'água. O Vasco deu muito espaço. A gente sabe da diferença entre os dois times. Essa goleada, como o Donan lembrou, e é verdade, isso é cruel, mas ela é uma lógica. Nem tanto. Também pelo jogo de ontem, mas pelo que são os dois times, os dois clubes nos últimos tempos. Agora, sabendo disso, você ainda se expõe daquela maneira. O Flamengo teve muito espaço para fazer o que fez. Pelo menos a partir ali o Vasco viveu nesse jogo aí 20 minutos. Esses 20 minutos que o Pacheco fala, que ele fala assim... Ele falou até 30, né, professor? Exagerou, né? Ele exagerou. E ele fala em mais de uma oportunidade para chegar ao segundo gol. Não houve mais de uma oportunidade. Só aquela do VS. Boa vontade, você teve uma outra oportunidade. Isso. Né? Então, isso me assusta um pouco. Claro que a culpa não é do técnico.
E eu também não estou dizendo que a culpa é dele. Estou dizendo que a culpa é do sistema, que fica trocando de técnico toda hora, achando que vai resolver. É o sistema, o cara chega perdido, gente. É o sistema que leva alguém a cair de paraquedas num clássico desse, como ele caiu. É um time que ele não indicou contratação, que ele não falou que tipo de jogador que ele prefere, sem pré-temporada. Ele mal conhece os jogadores. Né? Então é difícil, é uma carga muito grande nessa simpática figura que apareceu aí nas últimas semanas. É um peso muito grande. Teve muito Flamengo, mas também teve pouco Vasco. Mas antes de tudo, a gente precisa exaltar o que o Flamengo fez. Tem esse lado do Vasco, trocando de técnico agora, um time muito frágil, que, de certa forma, facilitou a vida do Flamengo, mas o Flamengo ontem jogou muita bola. Nossa Senhora. Flamengo ontem, a gente voltou a ver o Arrascaeta no melhor e fazia tempo que a torcida cobrava uma atuação dessas do Arrascaeta. A gente viu muita associação do Flamengo, muito jogo por dentro. Então é um time que emplacou 4 jogos seguidos de boas atuações, só sofreu um gol e tem sido mais equilibrado, como o Tite prometeu. Então foi uma atuação realmente de gala do Flamengo. Queira ou não, mesmo o Vasco com um jogador expulso, é um clássico, envolve ali rivalidade, envolve o brio dos jogadores, e o Flamengo mostrou fome, mostrou intensidade. Então esse mérito não pode ser apagado. E aí, eu acho que o rótulo que colocam no Tite de técnico retranqueiro é injusto. Muito injusto por tudo que ele... Em determinado momento da carreira dele, eu até concordo que ele era um técnico mais baseado aí num sistema defensivo organizado, né? Buscava mais um jogo direto, mais eficiência. Já citei várias vezes, desculpa te interromper, mas em cima do que você está falando, mantendo o seu raciocínio, eu já citei várias vezes aqui a diferença do Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2011 e o Corinthians campeão brasileiro com o Tite em 2015 é completamente diferente. Totalmente Quando diferente. Ele podia, ele abria, né? O time de 2015 era avassalador, era um time ofensivo, criativo, envolvente. Era um time que fazia muitos gols, era envolvente. E o de 2011 foi campeão, não se tira os méritos. Sim. Mas o Tite foi criticado por corintianos durante a campanha, que chamavam de empatite. Sim. Teve muito 1-0, foi campeão. Fazia mesmo. o gol, Então, fazia o gol, segurava, né? Segurava um pouquinho a casinha. Contou alguma gordurinha boa no começo do campeonato, que era uma estratégia do Tite. Mas quando ele tem pé de obra qualificado, ele não se nega a propor um futebol melhor. O que acontece é que no Flamengo a expectativa é muito grande sobre esse pé de obra qualificado. Então o Flamengo acaba fazendo ontem contra um rival o que na verdade a torcida vinha pedindo contra adversários até inferiores, e essa goleada não saía, essa fome não saía, o freio de mão era puxado. Ontem foi tudo perfeito, foi contra o maior rival. E talvez as pessoas não saibam, mas o Tite não deu a coletiva, porque parece que teve um problema no joelho ali, e deixou o filho falar. No DM, professor. Completa aí, eu interrompi o Deonan, desculpa. Não, assim, eu acho que... Você falava que você não acha que o Tite seja retranqueiro. Principalmente de 2015 para cá, você citou muito bem esse Corinthians, eu acho que ele virou a chave, ele passou a crescer muito nesse jogo ofensivo, né, criativo. A seleção brasileira, a gente pode criticar o Tite por escolhas, a falta ali de você tentar modificar algumas peças durante uma Copa do Mundo, mas a seleção do... O jogo contra a Croácia deu quantos chutes no gol? Sim, ele tinha um jogo ofensivo, O Brasil, né? foi ofensivo contra a Croácia, perdeu o jogo. Jogava com Casimiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e o Richarlison. Então, assim, era uma escalação ofensiva. E no Flamengo, tava precisando de um jogo como esse, assim. Eu acho que o torcedor, ele tinha um pouco de uma carência, de uma necessidade do Flamengo dar uma pancada no rival. Mas aquela com selo, assim, com um carimbo de superioridade. Porque ontem foi um jogo de submissão do Vasco. O Flamengo teve uma atuação de gala. Foi disparada a melhor apresentação do Flamengo no ano e a melhor pra mim desde que o Tite assumiu. Porque o Flamengo foi muito equilibrado defensivamente também, quando encaixou a pressão. Olha quantas bolas o Flamengo recuperou na saída do Vasco. O Vasco não conseguia ter a conexão de defesa e meio campo. E o Flamengo, ele construiu seus gols com um repertório imenso. Era pela esquerda, pela direita, por dentro. Acho que um grande acerto do Tite para o time crescer, como o Brenner falou, foi... Eu acho que o entendimento dele de que o jogo forte do Flamengo é um jogo por dentro, de aproximação e associativo. Ele tentou muito com os pontas e acho que o Gerson encaixou muito bem ali pela direita, porque ele é um cara que tem capacidade de criar. E aí o mérito do técnico de não ser cabeça dura, né, Donan? Porque depois do jogo contra o Palestino, ele poderia se aferrar ali ao esquema com 2 pontas e não, ele buscou uma solução até pelo abatimento, tudo que representou
aquela derrota para o Flamengo. Não, é justamente isso. E também porque tem opções, né? Ele pode escolher a forma de jogar, a característica de jogadores. Tem muita gente boa no elenco. Por exemplo, o Pulgar tá voltando agora. O Alan tá muito bem. Teve até um problema físico ontem no jogo, né? Tem que ver como é que vai ficar a situação dele. Mas o Alan, que era um cara que tava devendo, ele hoje tá sendo um jogador consistente no meio campo ali, né? Como um primeiro homem e o De La Cruz como um segundo homem de meio campo. Eu acho que o momento é bom, o momento é de evolução. O Flamengo tá sofrendo poucos gols e tá amassando os adversários. Está sendo aquele Flamengo envolvente e criativo. A torcida tem que esperar show todo jogo? Não. Acho que é irreal você pensar isso. Na Libertadores é difícil você ganhar uma Libertadores dando show todo jogo. Vai ter jogo apertado, vai ter jogo de 1-0, vai ter jogo de decisão nos pênaltis, vai ter jogo com gol. Mas ficou devendo na primeira fase. Ficou. Isso é fato. Ficou. E parece que há um entendimento interno de que podem jogar mais, tanto é que deram resposta. Os 2 últimos jogos foram melhores. Só lembrando, o Flamengo do show do Jorge Jesus, campeoníssimo brasileiro e Libertadores, teve jogos difíceis e duros na Libertadores também. O pessoal pensa que era tudo 10-0. Contra o Grêmio foi show, goleada, 5. Contra o Inter não foi. O gol do título... E antes do Inter, qual foi que o Flamengo passou nos pênaltis? Emelec, não foi? Mas ali o Jorge Jesus tinha acabado de chegar. Mas mesmo assim, não é sempre que você vai ganhar com show, gente. O torcedor do Flamengo tem que esperar equilíbrio em posição. A virada histórica contra o River Plate não vem com show. Então, vem num jogo, inclusive, muito difícil. Agora, o problema é que na amostragem recente, o Flamengo deixou de dar show muito mais por preguiça dele, Flamengo, por causa do freio de mão puxado, do que propriamente por exigência dos adversários. Dava para ter tido show contra Palestino, dava para ter tido show contra Milionários, dava para ter tido show contra Amazonas. Só para pegar 3 exemplos. Então não é também que o sarrafo estava lá em cima e que o adversário não deixa. Claro, Libertadores tem esses jogos, mas não foram esses jogos. Ou tem jogos que o time adversário também ali, se posta bem com aquele ferrolho lá atrás. Então, mas o Flamengo é difícil jogar às vezes. Esse não foi o caso do Vasco ontem. O Flamengo se antecipava ao tirar o pé. E ontem isso não aconteceu. O Flamengo não tirou o pé. Deixa eu fazer uma pergunta, virando um pouco para o lado do Vasco de novo. Vocês acham que o Pacheco... É Álvaro, né, o primeiro nome? Álvaro Pacheco. É tanta troca de treinador que eu demoro para decorar o nome dela. Álvaro Pacheco. Não só no Vasco, em todos os times. Vocês acham que ele já esperava? Porque o cara, quando vem, não é possível que ele não faça um estudo. Ele sabe que o clube passou ano passado. Ele sabe a situação. Ele estuda. Um técnico de ponta como ele faz o estudo. Sim. Ele levou um susto maior do que esperava com o que ele viu ontem? Ou não foi surpresa para ele? Não acredito. Ele já esperava o que ele viu ontem? Não acredito que ele tenha sido surpreendido. Claro que o placar, ninguém espera levar de 6-1 numa estreia, num clássico, mas ele já sabia que enfrentaria um adversário com mais poderio financeiro, mais poderio de qualidade técnica, ofensivo. Então isso era sabido. Então não dá para dizer que foi surpreendido. Mas eu não estou falando pelo adversário, estou falando pelo Vasco. Não, e do lado do Vasco, é claro que há um choque de realidade também de entender a situação, o anímico do time, a forma como o time se defende muito mal. E ontem a minha visão é que ele tomou um susto. Ele falou, não, a minha visão não é informação. Tô opinando aqui. Ele deve ter se assustado. Ele deve ter pensado, nossa, não achei que era assim, que era tão ruim assim. Ou não? Já dava para ter um panorama. Então, como um técnico também, o técnico não sai de Portugal para vir para o Brasil e chega e, nossa, tudo é uma surpresa. Ele já sabia que era um cenário difícil, toda a transição que o Vasco está vivendo, os bastidores políticos, mas de qualquer forma, não há justificativa também para uma goleada dessas. 6-1 é algo muito pesado e o Pacheco estreou da pior forma possível. Não havia maneira pior de estrear do que tomar 6-1 bobear a pior estreia de técnico da história do Vasco. E da forma... Bobear não é. E da forma como essa goleada aconteceu. O Vasco sem conseguir competir, fora ali os 10 minutos iniciais. Então,
é preciso pontuar isso. Estreou da pior forma possível e vai ficar com esse carimbo por um bom tempo. O próximo jogo é contra o Palmeiras. O torcedor do Vasco não vai esquecer tão cedo essa goleada e todo mundo que está envolvido nem do Flamengo será lembrado pelo torcedor do Vasco. Agora, ressalva feita, o Pacheco teve a hombridade, a dignidade, o caráter de chamar a responsabilidade. Ele poderia ali... Acabei de chegar, pessoal. Nossa, estou entendendo. Minha primeira experiência no futebol brasileiro, alguns jogadores eu não conheço, nada, zero. Ele chamou ali, responsabilidade minha, blindou os jogadores. Então, isso daí, o caráter para assumir a responsabilidade ele teve. E eu seria desonesto, Abel, injusto e covarde, se colocasse na conta do treinador essa goleada. Ou só na conta do treinador. Todo mundo sabe ali que o Pacheco cometeu erros, acabou de chegar, está conhecendo os jogadores. É normal que um técnico cometa erros, não normal a ponto de tomar uma goleada como essa, mas de certa forma já esperado. Eu até falei aqui na sexta, não dá para tratar como definitivo o resultado de um clássico no primeiro jogo do técnico e determinar que esse será o trabalho dele. Agora, é preciso que o Vasco faça uma reflexão muito profunda sobre o que está acontecendo. O Vasco está chegando num fundo do poço difícil de sair, porque o que sustentou o Vasco nesse período todo que o Donan falou aqui, nesses 23 anos, e principalmente nessa sequência agora, rebaixamento, participação por 2 vezes seguidas na Série B. O torcedor, o engajamento do torcedor do Vasco que nunca abandonou a causa. E o torcedor, com pancadas consecutivas como essas, começa a soltar a mão também. E ontem a gente viu a torcida, com razão, envergonhada, indo embora do Maracanã. A torcida do Vasco não vai largar o time nunca. Não vai largar. Já chegou pior, já teve na Série B. Não vai largar, Abel, mas chega a um ponto que cria-se um ambiente insustentável, que é do torcedor falar... Poxa, eu não aguento mais. E chegar no estádio, não ter forças nem mesmo para apoiar, para comprar o barulho de alguém no clube e acreditar. O Pedrinho agora, se o Pedrinho chegar e disser, o Vasco daqui para frente vai ser bem administrado, vamos repassar a SAF para uma empresa idônea e o Vasco finalmente vai ter investimentos compatíveis com sua história. O torcedor não vai acreditar porque foi enganado lá atrás. E a gente mostrou aqui, a promessa que a 777 fez de acabar com a desvantagem financeira do Vasco para o Flamengo. Que coisa estapafúrdia é essa? Essa falácia. E essa falácia que foi fundamental para entregarem o Vasco nas mãos da 777. Porque se não fosse isso, talvez o Vasco nem tivesse vendido. Porque criaram toda uma ilusão para o torcedor de que a coisa ia mudar da noite para o dia. E essa ilusão... deixou marcas muito profundas. O torcedor do Vasco, a gente percebe, está muito sentido, não só com essa pancada para o Flamengo. Aí, 2 participações seguidas na Série B, a falta de reação do time, todo ano um vexame na Copa do Brasil. Quase caiu ano passado de novo. O quase rebaixamento no ano passado, tomar de 4 para o Criciúma em casa. Então, tudo isso é muito pesado para o time do Vasco. Mas, nesse momento, eu gostaria de ver, Abel, alguém com hombridade, como teve o Pacheco ali, de chamar a responsa e dizer: eu sou responsável por trazer a 777 para o Vasco. Eu gostaria de ver, nesse momento, alguém chegar e dizer: eu apoiei a 777 no Vasco. Campeão, alguma coisa, esse cara parece. Eu gostaria de ver... É o pai desse filho. E para dar nome aos bois, o ex-presidente Jorge Salgado, que chegou a dizer que o Vasco estava... nas mãos de uma empresa que estava no mesmo patamar do Grupo City. Que o Vasco seria isso aí, uma potência mundial. Ao senhor Carlos Osório, vice-presidente do clube, que vendia que a 777 era a melhor empresa do mundo. Onde estão essas figuras agora? Essas pessoas devem satisfação à torcida do Vasco. Essas pessoas sumiram. Não existe mais... Você tem total razão. O pai da tragédia não existe mais. E o Vasco hoje é um amontoado de vexames anunciados. Donan foi muito bem ao dizer. Todos esses vexames aí eram anunciados. E o próprio vexame da 777. Alguém que tivesse... E nesse ponto eu fico muito tranquilo em falar. Sempre critiquei o processo, a forma como o Vasco foi transformado em SAF e vendido para 777.
por que não houve um questionamento profundo sobre o que era 777 antes do Vasco? E não era nada. 777 estava iniciando, começando a comprar clubes, e o Vasco, um clube dessa grandeza, resolveu entregar o clube de mão beijada na mão dessa empresa. E hoje é uma empresa que está falida, que não tem nenhuma credibilidade no mundo todo. E nesse fim de semana, dona Ana, um fim de semana simbólico da maior goleada sofrida por maior rival, a 777 anunciou que está se desfazendo dos seus negócios pelo mundo. Então, olha... Fale de novo, por favor, porque eu quero cumprimentá-lo. Fale de novo, por favor, o nome desses dois que você falou, porque isso tem que ser feito. O professor lembra que ano passado, quantas vezes eu falei, passado, retrasado, quantas vezes eu falei o nome de José Carlos Pérez, de Modesto Roma Júnior. Lembra que eu falei o nome desses caras? Falei, não é só Andrés Rueda. Então, por favor, fale o nome desses caras de novo. Senhor Jorge Salgado, ex-presidente do clube, Carlos Osório, ex-vice-presidente, devem satisfação ao torcedor do Vasco, porque entregaram o clube de mão beijada para uma empresa que é espúria, que é uma fraude, se demonstrou uma fraude empresarial. Então, e vendendo isso como modernidade, que essa era a salvação para o Vasco. Todos sabem como era o Vasco associativo antes da 777, uma bagunça, uma muito confusão. Problemático. Mas, torcedor, você que torce para um clube associativo, endividado, com dificuldade, quando venderem para você a ilusão de que a SAF é salvação e pode vender para qualquer um, duvide, questione, porque o que fizeram com o Vasco foi um golpe político. E isso pessoas precisam prestar contas do que foi feito com o Vasco. Então, nação, as últimas informações do Mengão, tá aí a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Mengão e o Vasco, hein? Entrando numa crise sem fim. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Flamengo terminou de afundar o Vasco nessa partida. Tamo junto, nação, a gente se vê no próximo vídeo.